Seguimos para a análise na ordem do dia, hoje para falarmos da greve nacional da administração pública, convocada pela Frente Comum, que está hoje a afetar escolas, hospitais, transportes públicos, tribunais e também repartições de finanças um pouco por todo o país. Ora, a greve foi convocada por os sindicatos, naquilo que dizem ser uma política contra uma política de empobrecimento do governo, numa altura em que arranca também na próxima semana a discussão do Orçamento do Estado na Assembleia da República. Queremos perceber então quais são as reivindicações dos sindicatos, por isso temos connosco Orlando Gonçalves, é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, a quem agradeço por estar connosco, e também Francisco Gonçalves, da FENPROF, secretário-geral da FENPROF, que está connosco também esta tarde. Obrigada aos dois e começamos por olhar mais a fundo e no que diz respeito à generalidade dos trabalhadores, aquilo que acontece esta sexta-feira e aquilo que lhe pergunto, Orlando Gonçalves, primeiro, esta adesão, que já percebemos que está a ter muito impacto, não só no norte do país, mas em todo o país, nas várias dimensões, por assim dizer, da função pública. Sim, a adesão foi ao encontro daquilo que estávamos à espera e estas últimas 2 semanas, principalmente de mobilização, percebemos que os trabalhadores queriam, de facto, dar uma resposta ao Governo, que não basta o Governo dizer constantemente, como nos diz, que é hora de acabar com os baixos salários, com a política de baixos salários em Portugal, mas depois, na prática, isso não passa de palavras, não é? Porque na prática o aumento que está previsto é de 56 euros, que estava já negociado pela UGT há 2 anos atrás, e nem mais um cêntimo, para além de que o Orçamento de Estado foi entregue, já com essas verbas e com esses valores definidos, e só depois disso é que foi chamada à Frente Comum para negociar salários. Portanto, aqui há alguma coisa que não está bem. Está ao contrário. Primeiro deviam-se ter ouvido os sindicatos, discutido com os sindicatos os valores e só depois apresentado o Orçamento de Estado com os valores que fossem fechados na negociação. Portanto, isto de negociação tem muito pouco e também é isso que queremos reivindicar. O facto de já ter sido entregue com esse valor e apesar de nós, há obviamente ainda um caminho longo para este orçamento chegar à aprovação, na próxima semana começará a ser discutido. Acredita que depois da paralisação de hoje, da greve de hoje e até da possibilidade de a luta poder endurecer, que o Governo vai olhar para esta situação dos funcionários públicos de uma forma diferente? E esse é o objetivo, até porque achamos que há margem para o Governo ir mais além. Se não vejamos, foi proposto no Conselho Económico e Social, não há muito tempo, o Primeiro-Ministro, uma redução de 3% no IRC. E isto não é para beneficiar pequenas e médias empresas, porque esses já tinham uma taxa de 17% há algum tempo, pelo menos nos primeiros 25 mil euros de lucros. Portanto, não é para os mais pequenos que se calhar até precisavam de uma redução na taxa, é mesmo para aqueles maiores, para as grandes empresas que apresentam centenas de milhões de euros de lucro por ano e, portanto, não precisavam desta ajuda, digamos assim. Por isso, quando o Governo fala que o orçamento não é ilimitado, os recursos não são ilimitados, não são, com certeza que não são, nem aqui nem em parte nenhuma do mundo. Agora, é uma questão de opções políticas, de onde é que se dá mais, onde é que se dá menos, onde é que se vai buscar o dinheiro e onde é que ele se aplica. Para além de que, por exemplo, na saúde, isto falando de um aspecto mais geral e não só dos salários, o aumento do orçamento da saúde é de 1,5%, mas o que está previsto para o aumento da inflação são 2,1%, ou seja, não há um investimento na saúde, vai haver um desinvestimento. Certo? Portanto, o Governo apresenta as coisas dando a entender aos portugueses que está a haver um reforço, não é? No meu caso da saúde, mais de 1,5%, vai haver um reforço. Não há reforço se o aumento que está a ser dado no orçamento da saúde é inferior àquilo que é a inflação. E, portanto, vai ser todo esse aumento engolido pela inflação e ainda vai faltar dinheiro. Portanto, está a haver aqui um desinvestimento, claro. Muito bem. Francisco Gonçalves, no que diz respeito à educação, naturalmente aderiram a este protesto. Percebemos também que a adesão na educação é elevada, muitas escolas tiveram que encerrar. Ontem já tínhamos alguns casos devido aos trabalhadores não docentes, hoje falamos mesmo dos professores aderirem a esta paralisação. No vosso caso também, apesar de nos últimos anos ter havido algumas melhorias, há ainda muito a fazer, na vossa opinião, muitos problemas que ainda estão por resolver. Sim, desde logo a questão da revisão urgente do Estatuto da Carreira Docente e da melhoria daquilo que é oferecido hoje em termos de salários, condições de trabalho, carreira aos professores. Essa é, curiosamente, uma das apostas que o Governo diz perseguir, mas depois, quando olhamos, por exemplo, para a proposta de Orçamento do Estado, isso não é verificável. Nós, até, no caso da educação, até é utilizado o truque e não havia nenhum problema em que se fizesse a comparação com o executado este ano ou
previsão do executado, desde que o executado cumprisse o orçamentado. O facto é que o próprio Governo prevê, no caso do orçamento da educação, gastar menos 252 milhões de euros de costos que tinha orçamentado para este orçamento de 25. Claro, quando depois faz a comparação com o que projeta para 2026, naturalmente que parece que estamos perante um grande crescimento. No entanto, esse crescimento de 3,5% no caso das despesas para pessoal, no caso de 4,5% no orçamento no seu todo, nós verificamos que só em cumprir aquilo que já está neste momento em vigor, seja as questões da recuperação do tempo de serviço, seja os aumentos salariais que o Orlando referiu, que no caso dos professores aplicam-se até ao 6º escalão os 56,58 €, a partir do 7º escalão os 2,15%, mas quer dizer, os valores que estão inscritos não permitem, por exemplo, a melhoria dos índices salariais dos mais novos, não permitem, por exemplo, a correção do problema das ultrapassagens, que é uma questão muito sentida pelos professores que em 2018 estavam até ao 5º escalão e que tinham entrado na carreira antes de 2010, e não prevê sequer qualquer tipo de compensação para aqueles professores que não foram abrangidos pela recuperação do tempo de serviço. Ou seja, nestas questões todas não há orçamento disponível, não há verba disponível para atender a estas situações, ou até, se quisermos, para a própria questão dos apoios à deslocação e dos incentivos à fixação que não respondem. Por exemplo, foi ontem, curiosamente, são estes acasos da vida, não é? Ontem foi aberto o concurso externo extraordinário, tem 1.800 vagas, mas, por exemplo, se fizermos a comparação com o ano letivo anterior, no ano letivo anterior abriram 2.300. Grosso modo, 2.309 vagas, salvo erro. E, portanto, entraram 1.800 professores. Ora, se este ano vão abrir 1.800... quantos irão entrar, porque há uma série de vagas que ficaram por ocupar e, essencialmente, são as vagas nos distritos de Lisboa e nos distritos de Setúbal, que são aqueles onde agora, porque é onde faltam mais professores, onde são abertas mais vagas. Portanto, há aqui de todo uma necessidade em valorizar a carreira e a profissão para a tornar atrativa e para enfrentar o problema da falta de professores, que é um problema muito sério. De falta de professores de que fala, nós estamos já a senti-lo nessas regiões, sobretudo Lisboa e também Setúbal, mas, na vossa opinião, e muitas vezes têm expressado isso, provavelmente não chega só tomar medidas como um todo, ou seja, é preciso olhar para estas diferenças regionais e é preciso aqui olhar para outro tipo de impactos, nomeadamente a questão do alojamento que vocês muitas vezes referem, que tem na vida de um professor deslocado. Sim, acima de tudo precisamos de olhar, como é sempre necessário na política, para o quadro todo. Por exemplo, o Distrito do Porto é o 4º distrito, muitas das vezes, quando falamos desta questão da falta de professores. E nós temos que ter em consideração que há escolas de maior procura e escolas de menor procura. Por norma, as escolas de menor procura são aquelas escolas, muitas das vezes, que são ou muito distantes dos candidatos a concurso, ou então escolas normalmente situadas em zonas onde é mais complicado, trabalhar. E isso acontece um pouco por todo o lado. Por exemplo, no Distrito do Porto, nós hoje temos, se chegarmos agora, fevereiro, março, abril, um professor de geografia, de matemática, de português, do secundário, nestas disciplinas que faltam, onde há mais falta de professores, e, por exemplo, num concelho aqui de Baião, Arouca, enfim, o que for, um professor vai para a aposentação, não se consegue até ao final do ano encontrar uma resposta. Isto tem acontecido. Mas, por exemplo, se olharmos para a Grande Lisboa, particularmente para a zona da linha de Sintra, nomeadamente no primeiro ciclo, nós temos agrupamentos que têm falta de 11, 10, 9, 8 professores para turmas do primeiro ciclo. O que é que o Ministério está a fazer? Vai buscar um professor da direção que tem formação no primeiro ciclo e coloca-o lá, vai buscar um professor que está na biblioteca e tem formação no primeiro ciclo e coloca-o lá, um professor dos apoios, um professor da educação especial, ou até contrata técnicos especializados para ocupar aqueles miúdos durante um determinado período de tempo. A questão que se coloca é esta. Bom, e os meninos, por exemplo, que é outra situação que normalmente se recorre, que é a sua distribuição pelas outras salas. E uma sala do primeiro ciclo que passa a ter 30 alunos em vez de ter os que tinha até ali.
tem mais 5, mais 6 do que os que tinha até ali. Como é que essas aulas vão correr? Como é que os meninos que tinham necessidades de aulas de apoio deixam de as ter porque o professor foi deslocado para o primeiro ciclo? O que é que acontece? Ou seja, há uma degradação. Há uma degradação, com essas soluções há uma degradação dessas soluções. E este problema precisa de ser enfrentado. E no primeiro ciclo, por exemplo, nós temos mais de 2.000 professores disponíveis na reserva de recrutamento. Não estão disponíveis nas condições que são oferecidas para ir trabalhar onde fazem falta. E este problema não pode ser adiado. E tem sido. Muito bem. Já vamos perceber outras questões da educação. Orlando Gonçalves, falou aí na questão do Orçamento do Estado, porque é naturalmente aquilo que vai começar a ser discutido já na próxima semana. A par disso, há outras preocupações que os trabalhadores mantêm, nomeadamente a questão do pacote laboral e da reforma laboral que este Governo quer pôr em curso e em marcha. Muitas preocupações também da vossa parte quanto a esse pacote laboral e aqui algumas flexibilizações que não vos agradam. Sim, o pacote laboral é um retrocesso social imenso. E os trabalhadores, dia 8, também irão dar a resposta ao Governo na marcha contra o pacote laboral em Lisboa. É preocupante o que está no pacote laboral, porque de facto retrocede em tudo, medidas que não se entendem. O Governo já afirmou, a Sra. Ministra do Trabalho, que quer seguir com aquilo para a frente e rápido, que não vai esperar pelas negociações, que se for preciso aprovará na Assembleia da República, o que é também uma atitude muito pouco democrática, digamos, e certamente que todos nós, os sindicatos da CGTP e a CGTP, não vamos parar e quanto maior for a ofensiva do Governo, maior será também a resposta dos trabalhadores. E a par disso, de facto, há aqui o pacote laboral, embora não estivesse no nosso aviso prévio de greve desta greve, porque tinha questões muito específicas, principalmente da PRC, que não foi aceite para já nada daquilo que nós lá reivindicamos, mas há problemas e eu acho que era importante aqui dizer que o Governo parece que quer que eles existam, porque são eles que os criam. E desde logo, por exemplo, a carreira de técnico auxiliar de saúde nos hospitais. A carreira foi criada faz 2 anos, agora em janeiro, que entrou em vigor, e daí para cá que nós sempre insistimos com o Governo para assinar um acordo coletivo, tal e qual como as outras carreiras têm. As carreiras gerais, assistente operacional, assistente técnico e técnico superior, têm um acordo coletivo desde julho de 2018, salvo erro, que entrou em vigor, em que cria alguma igualdade com os trabalhadores mais antigos que ainda têm um regime em funções públicas, portanto, os chamados funcionários públicos. Esta carreira entrou em vigor, aplicar um acordo coletivo exatamente igual, era só criar e mudar o nome, onde tem assistentes operacionais, ter técnicos auxiliares de saúde, e estava resolvido o problema. O Governo, teimosamente, não fecha esse acordo, não põe a assinar isso, custos para o Estado tem 0, porque está a ser aplicado, na maior parte dos casos, o acordo da carreira geral. Porquê que o Governo não quer fechar estes acordos e resolver este problema de uma vez, quando depois já há hospitais que já não estão a dar um dia de férias por cada 10 anos de serviço, outros não estão a avaliar porque não têm legislação para o fazer, porque de facto o acordo não estando em vigor, não têm mesmo, mas porquê criar estes problemas e tardar tanto em assinar este tipo de acordo, que era um problema de fácil resolução e sem custos para o Estado, a não ser que o Estado esteja a pensar em fazer grandes alterações outra vez nos hospitais EPS, e refiro-me, por exemplo, às 40 horas, e não queira estar agora a fechar acordos com 35, só se for isso, mas se é isso, então que o digam logo e que de uma vez mostrem aquilo que querem e que pretendem para a saúde, porque a saúde está como está, são problemas antigos, não são só deste Governo, obviamente, são problemas que têm vindo a ser arrastados ao longo de décadas mesmo, mas criar ainda mais é que me parece que seja a solução. E estamos aqui a falar de uma questão simples de resolver, que resolve-se em poucos minutos, porque é só pegar no acordo que existe, trocar o nome no âmbito da aplicação, da categoria dos trabalhadores, e está feito, e nós assinamos sem mais qualquer exigência do que aquelas que já existem no acordo atual. Relativamente às reivindicações da função pública, o Ministro Moraes Sarmento, o Ministro das Finanças, foi confrontado esta manhã com essas reivindicações, e ele deixou claro uma coisa, que aumentar funcionários públicos está fora de questão, número de funcionários públicos, e ele diz que não podemos continuar a aumentar o número de trabalhadores, isso não significa melhores serviços e esse não é o caminho para o país. Falou mesmo em desperdício, foi essa a palavra usada pelo Ministro, mas em relação aos aumentos salariais dos trabalhadores, o Ministro diz que há um acordo, o acordo é para cumprir e é para vigorar, e que o Governo está a cumprir esse acordo. Naturalmente são palavras que vos deixam preocupados.
Muito. Desde logo o acordo não é nosso, é dos sindicatos da UGT. Exatamente. De qualquer forma, aquilo que eu sei é que o acordo diz que aquilo é um acordo de mínimos. Se houver condições, do ponto de vista económico, naturalmente, se a economia tiver boa e for possível mais, seria mais, tanto que os próprios sindicatos que assinaram o acordo, neste momento estão a pedir mais do que aquilo que está no acordo, porque de facto se é um acordo de mínimos, é de mínimos e pode-se sempre conseguir mais havendo condições para isso. E como já disse há pouco, só não há condições se eles não quiserem. A distribuição, se calhar, das verbas do Estado é que está mal distribuída. Quanto ao aumento do número de funcionários públicos, o Governo vai dizendo que assume que, de facto, em alguns setores existe carência de funcionários públicos, mas que provavelmente noutros haverá mais. Pronto, tudo bem que se faça esta gestão, não somos contra que se faça esta gestão. Agora, o que eu digo é que Portugal, neste momento, tem muito mais pessoas a viver cá, mais que não seja por força dos imigrantes e que cá estão a trabalhar, e, portanto, se os serviços públicos servem todos que cá vivem, não é só os portugueses, se há um aumento da população, acho que é normal que possa haver, ou que deva até haver, um aumento também do número de efetivos da administração pública, porque, ao contrário do que às vezes tentam fazer passar para a opinião pública, Portugal não é dos países que têm mais funcionários públicos e muito menos é dos últimos até em termos europeus, em termos de comparação do PIB gasto com funcionários públicos, até está muito cá para trás, não é o que mais gasta, nem lá perto sequer. Portanto, isso são tudo teorias que o Sr. Ministro, não sei onde é que foi buscar a ideia de que não há necessidade de aumentar o número de funcionários públicos, porque ainda agora, no Acordo para a Saúde, o próprio Tribunal Arbitral fundamentou um alargamento exponencial dos serviços mínimos com o facto de haver falta de pessoal nos hospitais. Como se isso também é uma coisa que tivesse a ver com outra que não tem, mas ainda assim, são eles próprios, muitas vezes, quando lhes dá jeito, que assumem que existe falta de trabalhadores. Desde logo, temos a situação, por exemplo, dos médicos. Porque é que as urgências constantemente estão fechadas? O que o Governo diz? Por falta de trabalhadores. Então não faz falta contratar trabalhadores, nem mais um. São contrassensos que o Governo vai constantemente tendo. Aliás, são eles próprios. Eu acho que não houve ainda nenhuma reunião de negociação que eu estive presente que membros do Governo, designadamente da Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, não dissesse que tem como objetivo acabar com o baixo salário em Portugal, o país dos baixos salários, é assim, acabar com a tendência de ser o país dos baixos salários. Mas depois é aquilo que se vê. O aumento é de 2,15%, que é exatamente igual à inflação, isto para a administração pública, mas todos sabemos que no cabaz da inflação entram muitos produtos, mas não entram todos, e muitos deles são essenciais, e todos sabemos, por exemplo, desde logo a habitação. Não é contabilizada para a inflação, mas tem disparado imenso. E viver numa casa, acho que é o mínimo e é um bem de primeira necessidade, mas não é um luxo. E, portanto, se subiram as rendas, subiram o custo da aquisição de casas, isto leva o dinheiro todo. Estamos a falar de 56 euros brutos, que depois, em alguns casos, pouco mais de metade fica. É que isto, com um bocadinho de sorte, se a alimentação só de 10 em 10 anos é que tem subido qualquer coisa, é que não é só o salário. Ou seja, há uma degradação do ponto de vista de quem trabalha na administração pública nos últimos anos, ou tem havido? Totalmente. Então, em ajudas de custo, a revisão não tem sido nenhuma. Só para terem uma ideia, por exemplo, em 2008, foi quando saiu a tabela remuneratória única, dizia que quando os trabalhadores somam os pontos necessários para uma progressão, que era 10, agora são 8, e que na maior parte dos trabalhadores representa 8 anos, tem um aumento de 52 euros. Já era assim em 2008, passaram-se quase 20 anos, 50 euros de 2008 davam para comprar muito mais, tinham um valor muito maior que tem hoje, como é óbvio. Não foi atualizado isso. O facto do trabalhador, quando vê a sua carreira revista ou por qualquer circunstância, se tiver um aumento superior a 28 euros ou mais, já bem com os pontos para zero, conta como uma progressão, quando é só meia. Mas 28 euros, se já em 2008 era curto, era pouco, era um valor brutos, estou a falar sempre brutos, era um valor muito diminuto, hoje em dia, o que é que são 28 euros? Também não se atualiza isto. Portanto, não é só às vezes até o próprio salário, é tudo o que está à volta e que pressupõe, claro, rendimento para o trabalhador, isso é óbvio. Muito bem. Francisco Gonçalves, na questão da educação, neste caso, não é tanto, estas questões dos salários, obviamente, também vos preocupam. Já falou aí na revisão do Estatuto de Carreira e
numa das últimas vezes que conversávamos, havia também algumas preocupações de algumas medidas que não estavam ainda bem clarificadas e das entrelinhas, muitas vezes, quando se fala em reformar ou pelo menos reestruturar certos setores da educação, e havia muita coisa nas entrelinhas que estava por esclarecer. Mantêm-se essas dúvidas em relação a alguns aspectos que o Ministro vai aqui e ali avançando? Sim, eu até juntava a isto aquilo que o Ministro das Finanças acabou por dizer, que o não crescimento do número de funcionários públicos, porque, por exemplo, no que diz respeito à educação e à entidade que foi criada, a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, ela tem competências como as de contratualizar com o privado, contratualizar com o setor social o fornecimento de serviços de educação ou até constituir-se ou constituir sociedades anónimas para fornecer os serviços de educação. Portanto, nós temos que olhar para esta questão dos serviços públicos. Temos, por um lado, o aumento da população e, por exemplo, no caso da educação, temos o acrescentar de um conjunto de complexidades. 15% ou perto disso da população discente são alunos de imigrantes, são alunos que vêm de regiões que nós não estávamos sequer habituados, com línguas que nós quase nem tínhamos ouvido falar e, portanto, há um conjunto de novas necessidades que surgem para responder a estes problemas. Para além disso, continuamos a assistir ao crescimento das desigualdades sociais e estes problemas todos entram na escola. É preciso responder a eles. Ora, o que o Ministério, de algum modo, pretende dizer é que essa resposta será dada pela escola pública, tendencialmente, e tudo o que não seja isso será contratualizado com o privado, ou com o setor social, ou com a constituição de sociedades anónimas que vão, portanto, prestar esse serviço à população. Ora, isso é exatamente o contrário daquilo que foi feito nos últimos 50 anos. E o salto civilizacional que o país deu foi, de facto, em ter conseguido criar uma rede pública de educação. Não está aqui em causa a existência de escolas privadas, é um direito que assiste a qualquer cidadão, não é isso que está em causa. Agora, o país, enquanto todo, tem que ter uma rede pública que permita responder às necessidades que tem e que trate todos, independentemente da sua origem, por igual. Ora, se a aposta agora é numa espécie de arrumar por prateleiras os alunos de acordo com a sua origem social e económica, quer dizer, estamos a inverter claramente o caminho e o caminho que vai ser seguido não é o caminho da tal mobilidade social que se fala no sentido ascendente, puxar os de baixo para cima, mas é no sentido contrário, é em arrumar cada um de acordo com aquela que é a sua origem. E aí estamos a falar de um retrocesso civilizacional enorme, porque eu julgo que os portugueses, se olharem para trás, para há 60 anos, há 70, há 75, o que acontecia e qual era o destino que tinha alguém que era de origem humilde, acho que encontram a resposta relativamente àquilo que eu estou aqui a colocar. Ou seja, há uma preocupação, e para terminarmos também, há uma preocupação relativamente a esse futuro de perdermos alguma das qualidades da escola pública como a conhecemos e que foi construída ao longo dos últimos anos. Há claramente, tendo em conta com os montantes que são colocados em cima da mesa, com as perspectivas de gestão da própria escola e de quem é responsável, porque o Ministério da Educação, com a chamada reforma do Estado, o que está a fazer é desresponsabilizar-se de assumir aquelas competências, é passá-las ou para as CCDRs ou para as autarquias e depois contratualizações com o setor privado, com o setor social, no fundo passando a responsabilidade que é de quem gera a comunidade, que é o Estado, para outros atores e naturalmente se formos para uma situação desse tipo, muito daquilo que foi conseguido nos últimos anos vai ser claramente colocado em causa. Portanto, eu diria que essas preocupações até com a intervenção do Sr. Ministro das Finanças nos deixam ainda mais inquietos. Orlando Gonçalves, para terminarmos também, o secretário-geral da CGTP dizia que o Governo endurecendo as medidas, os trabalhadores vão endurecer também a luta, já aí falou de uma marcha que vai haver, certamente vão estar atentos também àquilo que é a discussão do Orçamento do Estado para perceber que tipo de ações podem
continuar a ter? Sim, isto vai sempre depender, quer do recuo ou não do Governo relativamente ao pacote laboral, isto é o que está em cima da mesa na CGTP neste momento, mas também da discussão do orçamento, na especialidade e naquilo que possa ser a cedência do Governo relativamente a isso. Só mesmo para concluir, eu acho que o Francisco colocou aqui uma questão que é importante e que responde também ao Sr. Ministro. É um desperdício aumentar funcionários públicos, um erro e um desperdício, mas aumentar a rúbrica com a externalização de serviços, que tem aumentado, mas mesmo bastante todos os anos, isso já não é um desperdício. Porque se for para externalizar serviços, para dar aos privados aquilo que devia ser público e que devia ser gerido pelo próprio Estado, aí já nunca há um desperdício de dinheiro e há sempre dinheiro para esses. Portanto, Muito isso, bem. muitas das vezes até tem pessoal dentro do próprio Estado que podia fazer muito trabalho que é externalizado e não é porque, pronto, assim entendem. Muito bem. Orlando Gonçalves, agradeço a disponibilidade para estar connosco esta tarde. Muito obrigada também ao Francisco Gonçalves, ajudar-nos a perceber o que acontece na educação esta sexta-feira. Os trabalhadores estão em luta, há a greve geral da função pública. Foi tema que levamos até si, fique desse lado e continue na companhia do Porto Canal. Bom fim de semana.